Bom, Neila, ontem completou-se 10 dias desde que a Elisamar e os filhos, então, que vão ser sepultados aqui nesse cemitério, foram encontrados carbonizados naquele carro e foi o que deu o start em toda essa investigação que, como a gente vem destacando hoje, conta com a colaboração da Polícia Civil de 3 estados para tentar elucidar, montar todo esse quebra-cabeça. E a gente preparou uma reportagem para falar sobre isso, mostrar então o andamento dessa investigação e o que já se sabe sobre esse caso cruel e misterioso. Vamos acompanhar. Há 10 dias, um carro carbonizado deu início a uma investigação que se revelou surpreendente. 10 pessoas de uma mesma família desaparecidas, 7 corpos encontrados e muitas perguntas ainda sem respostas. Sexta-feira, dia 13 de janeiro. A polícia é informada sobre um carro carbonizado próximo à Cristalina, em Goiás. No Distrito Federal, os filhos mais velhos de uma cabeleireira notam o desaparecimento da mãe e registram um boletim de ocorrência. Não demora muito para descobrirem. O carro é de Elisamar e os 4 corpos encontrados carbonizados dentro são dela e dos 3 filhos pequenos. Enquanto a polícia dá início à investigação, na segunda-feira, dia 16, mais um carro aparece carbonizado. Dessa vez em Unai, Minas Gerais. E o que intriga os investigadores? Pertenceria ao sogro de Elisamar. Dentro, 2 corpos femininos carbonizados, supostamente de Renata Belchior e Gabriela Belchior, sogra e cunhada da cabeleireira. As investigações avançam e na terça-feira, dia 17, 2 pessoas acabam detidas. Gideon Batista de Menezes, que chega à delegacia com as mãos e os pulsos queimados, e Horácio Barbosa. Os 2 morariam na mesma chácara que os sogros de Elisamar. Horácio resolve falar e acusa Tiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elisamar, e o pai dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, ambos desaparecidos, de serem os mandantes do crime. Nós prendemos 2 pessoas que nós tínhamos certeza que estavam no local do crime. Uma dessas nos surpreendeu que estava com a mão toda queimada e isso nos trouxe mais certeza ainda da participação dele no crime. Essas pessoas foram encaminhadas para cá. Então, como nós narramos inicialmente, nós tínhamos no contexto 10 pessoas desaparecidas e durante o interrogatório de um deles, apesar de 6 pessoas terem sido encontradas carbonizadas, restavam a nós localizar ainda 4. E no interrogatório de um deles, eles abriram um leque de investigação que essas 4 pessoas que estavam desaparecidas seriam coautoras do crime. A partir daí, nós começamos uma nova fase da investigação, não desprezando a anterior, qual seja, que essas 4 pessoas podem ter sido mortas também por esses 2 executores e também agora participando da coautoria dessas pessoas. Mas não demora para a versão ser desmentida. Na quarta-feira, 18 de janeiro, a polícia descobre um cativeiro com documentos de todos os demais desaparecidos. Um terceiro homem, Fabrício Silva Canhedo, que seria responsável por vigiar as vítimas no cativeiro, é encontrado e preso. Nos fundos do local, embaixo de um carro estacionado, os policiais encontram um corpo enterrado. Trata-se de Marcos, que antes foi esquartejado e decepado. Em seu interrogatório, ele falou que foi cooptado pelo Horácio Gideon, no dia 4 de janeiro. Quando topou a empreitada criminosa, ele chegou no cativeiro no dia 6 e, quando ele chegou, Renata e Patrícia já estavam sob o julgo da associação criminosa. Estavam lá coagidas, vendadas, com as mãos amarradas. Esse périplo das 2 durou até o dia 14, momento em que eles saíram, Gideon e Horácio, saíram com as vítimas do cativeiro, falaram que eram ser libertadas, elas ficaram até alegres com aquela colocação da dupla e, posteriormente, ele soube pela imprensa que as 2 foram encontradas carbonizadas lá na região de Unai. Ele chegou a perguntar para os envolvidos, Horácio e Gideon, por que tinham feito isso e eles desconversaram sobre a conduta deles naquele momento. Em paralelo, a Polícia Civil também descobre que a ex-mulher de Marcos e a filha deles
Cláudia e Ana Beatriz também estão desaparecidas. E pelo relato de pessoas próximas a todos os envolvidos e a troca de mensagens entre eles, uma linha do tempo começa a ser montada. O depoimento de uma delas relata o desaparecimento de Gabriela. Na noite do dia 28 de dezembro, ela teria enviado uma mensagem ao namorado dizendo que teve uma emergência e que viajou com os pais para que Marcos fizesse exames de saúde. Ela só voltaria a responder no dia 31 de dezembro, quando diz que estava bem e que nada aconteceu, mas que o carro usado na viagem teve um problema mecânico na hora de voltar para casa. Ela não informou onde estava, mas o namorado disse à polícia que a voz de Gabriela estava estranha e que, ao contrário do que ela havia informado, o celular apontava que a distância entre eles naquele dia era de apenas 37 quilômetros. A polícia acredita que Marcos, Renata e a filha do casal, Gabriela, tenham sido capturados pelos criminosos ainda no dia 28 de dezembro. Já Cláudia e Ana Beatriz não teriam sido mais vistas a partir de 4 de janeiro. E apesar das trocas de mensagens com os filhos mais velhos de Elisamar, não se sabe ao certo quando Tiago foi visto pela última vez. Elisamar e os filhos pequenos, portanto, teriam sido os últimos capturados. E pelo trajeto conseguido via celular, não teriam passado por um cativeiro. Todos foram mortos no mesmo dia em que teriam ido se encontrar com Tiago na chácara da família. E por trás de toda essa crueldade estariam interesses financeiros. A investigação tem como centro dinheiro, até porque foi encontrada a quantia de R$16 mil na posse do Gideon, em dinheiro vivo, e também o Horácio, o relator, que tem depositado em sua conta R$6 mil, dinheiro que nós já solicitamos o bloqueio desse dinheiro em conta deles. Esse dinheiro, segundo eles, vinham proveniente de pagamentos pelos serviços que eles iriam receber, cerca de R$100 mil. Nós não descartamos também que o centro seja dinheiro, mas uma subtração que ele tenha feito do Marcos e, diante dessa subtração, foram matando toda a família. É uma linha de investigação a ser seguida. Para encaixar tantas peças, a polícia conta com a ajuda de pessoas que eram próximas aos envolvidos. Outro ponto importante é a identificação dos 2 corpos encontrados no segundo carro. E, claro, a localização de Tiago e mais 2 pessoas ainda desaparecidas. Um 4º homem supostamente envolvido nos desaparecimentos já foi identificado e é procurado pela polícia. Ele pode ser a chave para solucionar o mistério. Enquanto aguardam essas respostas, familiares inconsolados pedem a ajuda da comunidade para arcar com os custos de tantos enterros. A meta é arrecadar R$50 mil. Que loucura, né, Camila? Diante disso, para os familiares, fica aquela coisa assim, será que a gente encontra alguém com vida nessa altura do campeonato? Quem está esperando notícias da Cláudia, da Ana Beatriz e do Tiago deve estar numa apreensão, porque essa informação ainda não se tem se estão vivos ou não, e nem se existe algum tipo de envolvimento dele e do Marcos nessa história toda, né, Camila? Exatamente, Neila. Ainda faltam aí algumas peças nesse quebra-cabeça. É claro que a polícia tem muita expectativa de que, com a prisão desse 4º envolvido, essas respostas possam surgir justamente para que essa família que tem vivido esse pesadelo, a gente pode descrever assim, nesses últimos dias, possa então ter essas respostas. É claro que isso não traz consolo, mas de alguma forma já alivia essa sensação de esperança que ainda se mantém. Claro, né, há essa expectativa de que possam ter pessoas vivas, mas que também causa esse sofrimento. A gente sabe que o desaparecimento acaba causando muita aflição para quem fica, para quem aguarda por respostas. É claro que há essa expectativa, mas a própria polícia, Neila, sabe que é bastante improvável de que essas pessoas estejam vivas. Até porque os relatos das pessoas que já foram detidas, também de pessoas próximas a eles, demonstra que provavelmente a Cláudia e a Ana Beatriz, que seriam então as 2 mulheres ainda desaparecidas, se confirmado que os corpos naquele segundo carro encontrado em Unai seriam de Renata e de Gabriela, passaram pelo cativeiro. Os documentos de todas as 10 pessoas envolvidas nesse caso
caso, foram encontrados naquele local. Para além disso, o Marcos, que acabou sendo acusado por esses criminosos de ser o mandante do crime, foi encontrado enterrado, esquartejado, decapitado, ou seja, houve ali bastante violência, ódio envolvido no cometimento desse crime, o que indica para a polícia indícios de que ele não seria o mandante, sim mais uma vítima. Então, portanto, há essa busca, essa esperança de que Ana Cláudia, também Ana Beatriz, também a mãe dela, Cláudia, e o Tiago, eles possam ser encontrados com vida, mas é muito difícil que isso aconteça. A polícia espera que a prisão desse quarto envolvido possa, ajudá-los a encontrar as respostas que ainda faltam. Neila. Obrigada, Camila. Daqui a pouco a gente volta com você de novo. Qualquer nova informação é só chamar, porque as buscas continuam, ninguém está parado numa história como essa, então novidades podem chegar a qualquer momento.